tudo bem? Esse será o nosso podcast para falarmos sobre comportamento alimentar. Sou Kátia Baio, psicóloga, formada há 10 anos, pós-graduada em saúde mental, psicopatologia e atenção psicossocial, e também psicologia hospitalar. Sou coautora do livro em formatos de cartas, Comportamento Alimentar, Reflexões e Exercícios, e autora do e-book Comportamento Alimentar, baseado no livro. Também realizo palestras em empresas, escolas e igrejas e atualmente em um Instituto de Dependência Química e Saúde Mental, onde atendo vários transtornos e atendo vários tipos de transtorno e realizo atendimento clínico particular, seja online ou presencial. Neste podcast do Papo à Ação sobre comportamento alimentar, eu dividi em 3 episódios para ficar uma forma muito mais completa da gente estar falando sobre o assunto. Então, ao final de cada papo, eu vou estar passando um exercício para vocês, vou estar falando sobre um exercício bem bacana, para a gente estar colocando em prática, colocando em ação sobre o assunto que falamos neste episódio. Então, a gente vai iniciar com um episódio sobre a ansiedade, do Papo Ação, comportamento alimentar. Atualmente, estamos passando por um problema muito grave, né? Que inclusive eu acho que é um assunto que eu vou abrir agora. Eu vou meio que falar um pouco por cima em relação a isso, até como uma forma de introduzir o assunto que a gente vai falar hoje, que é a questão do tema do comportamento alimentar, que é o primeiro episódio, que é a ansiedade. Um dos problemas muito graves e que até muitos estudiosos chamam de pandemia, né? Que é a questão da obesidade e do sobrepeso, né? 30% da população mundial sofre de obesidade e de sobrepeso. E aqui no Brasil, temos 48% dessa população. E quando a gente fala em relação à questão de sobrepeso, de obesidade, reflete em uma série de disfunções, né? Que disfunções seriam essas, né? Disfunções comportamentais, genéticas, endócrinas, culturais, psicológicas. E a dificuldade maior das pessoas está nisso, está na relação com a comida, né? Na relação quanto à questão da falta de regulação emocional, né? Então, quando a gente fala de comida, não tem como a gente deixar de falar da questão da falta da regulação emocional, né? O que seria essa falta da regulação emocional, ou de regulação emocional, né? As pessoas elas têm dificuldade em regular suas emoções e elas utilizam, né, muitas vezes de forma descompensada, né, de forma exagerada a comida, o alimento, né? Então, é uma forma de exemplificar melhor em relação a isso. Vamos pensar que a emoção ela é um termômetro, né? Então, como qualquer termômetro, se tiver alterada, vai mostrar que talvez essa pessoa poderia estar doente, poderia estar com febre, né? E se ela tiver menos, vai mostrar que a temperatura está normal. Então, se as nossas emoções elas são um termômetro, a comida é o quê? A comida nada mais é que o remédio para essa febre, né? Para essa febre que está alta, né? Para a temperatura do meu corpo que está alterada. Então, quando existe febre, isso quer dizer quando as nossas emoções estão à flor da pele,
Então, a gente faz a utilização do quê? A gente acaba utilizando alimentos, né? A gente acaba utilizando a comida para, de alguma forma, diminuir essa febre. Só que o que acontece? A gente acaba não pensando ou não conseguindo ver a médio e longo prazo as consequências que podem acontecer, né? E muitas vezes são consequências indesejadas, que como como já havia dito aqui, né? Que é a questão do quê? A questão do sobrepeso, a questão da obesidade, a questão da dificuldade que vai ter para emagrecer, fora outras questões que são ainda muito mais assim exorbitantes, né? Que é a questão dos transtornos alimentares, né? Temos bulimia, temos anorexia, e as pessoas não conseguem enxergar que aquilo que elas estão sentindo é algo passageiro e que de alguma forma vai passar muito mais rápido do que elas imaginam, né? E quando a gente fala da questão da psicologia, né, as pessoas não conseguem muito bem, a primeiro momento, entender qual é a relação, né? Mas qual é a relação de comida com psicologia, né? Tanto a psicologia quanto uma das abordagens da qual eu trabalho dentro da psicologia, que é a terapia cognitivo-comportamental, existem evidências científicas que ela auxilia, né, a alcançar os objetivos relacionados à questão do emagrecimento, né? Um dos papéis mais importantes da TCC, da terapia cognitivo-comportamental, que é a questão de controlar, né? De controlar os nossos pensamentos, de controlar as nossas emoções, para que a gente possa fazer escolhas muito mais coerentes, muito mais assertivas com o objetivo que a gente deseja, né? Com o objetivo que a gente tem quanto à questão do emagrecimento. Um outro pilar também que é bem interessante, que é um dos nossos episódios, se não me engano é o segundo episódio, que é a questão de saber diferenciar, né? O que é fome, né? Qual o tipo de fome que eu tenho? Eu tenho uma fome fisiológica, ou que a gente chama de física, ou eu tenho uma fome emocional, né? Alguns chamam até de fome psicológica, né? Mas que tipo de fome é essa? E adentrando ainda mais em relação a isso, é muito comum a gente escutar, né, em palestras, em consultórios, ou até em papo informal mesmo, quando eu vi, eu já comi. Essa frase é muito típica, né? Quando eu vi, eu já comi. Quando eu vi, eu passei na frente daquela padaria, eu vi aquele sonho, nossa, minha boca encheu de água, me deu uma vontade e eu não consegui me controlar. Quando eu vi, eu já comprei, eu já estava comendo. E ao contrário do que as pessoas imaginam ou acham, o comer, a fome em si, ela não é algo voluntário, né? Não é algo automático, né? Não é algo involuntário, desculpa. Não é um ato automático, involuntário. Assim como a gente pisca os olhos, assim como a gente espirra, assim como a gente tosse. É impossível que uma pessoa ela não perceba que ela tá comendo, né? Que ela não perceba que ela tá comendo algo. E a todo instante, ao longo do nosso dia, a gente toma mais de 10.000 decisões, né? Então, a todo instante, a gente está tomando algum tipo de decisão. Seja decisão de sim, seja decisão de não, seja a decisão de escovar os dentes ou não escovar os dentes, seja decisão de tomar café ou não tomar café, decisão de sair com alguém ou não sair, de pensar em algo que eu não desejo ou eu quero pensar mesmo eu não querendo pensar, né? Então, assim, são inúmeras decisões que a gente toma ao longo do nosso dia. E escolher o que eu vou comer, tomar a decisão de qual alimento eu vou
comer, vou inserir no meu cardápio alimentar, no meu plano alimentar, no meu dia, é uma escolha minha. Então, eu vou estar escolhendo manter o meu plano alimentar ou sair, ou quebrá-lo. Assim como a fome, o alimentar-se, ele é uma necessidade biológica, é um processo biológico que está relacionado com o quê? Que está relacionado com a nossa manutenção da vida. Só que com o decorrer dos anos, né, com a inserção de novos hábitos, de novos comportamentos alimentares, a questão da necessidade da manutenção da vida, da saúde do corpo, ela deixou de ser apenas isso, né? E passou a ser o quê? A comida, ela passou a ser uma fonte de prazer, né? É uma fonte onde eu vou fazer com que eu encontre os meus amigos, né? Com que eu me reúna com a minha família, né? E criando o quê? Criando inúmeras memórias afetivas, né? Quem não tem a memória de comer um bolo de fubá da avó, né? Quem não tem memória de comer o bolinho de chuva, porque no dia que chove a gente tem que comer um bolinho de chuva, porque senão não é o dia que choveu. Então, assim, são memórias como essas. E, de alguma forma, ela tem inúmeros significados na nossa vida, na nossa família, na cultura, na religião, na questão de status. E uma outra forma também para exemplificar isso, o quanto a questão do alimento, é muito importante na nossa vida. Quando um bebê ele chora, né? Qual é a primeira coisa que a gente oferece a esse bebê, né? É o seio materno ou a mamadeira. Ele pode estar chorando por inúmeras questões, por sono, por calor, por frio, ou porque a fralda está molhada, por inúmeras causas. Mas independente de qual é o motivo, a solução que a gente acaba oferecendo para aplacar, né, esse sentimento desagradável é a comida, né? A comida, de alguma forma, ela se tornou primeiro antidepressivo, o nosso primeiro ansiolítico. É a primeira estratégia que a gente aprendeu para lidar com o quê? Para lidar com as nossas sensações desagradáveis, né? Para lidar com as nossas primeiras frustrações, é a comida. Ela é uma fonte de prazer, de sentimentos bons, sentimentos ruins, de amor, de desamor. E inúmeros fatores, né, emocionais estão ligados a isso, que acabam alterando o nosso relacionamento com a comida, né? Fatores esses que podem ser ansiedade, culpa, estresse, os nossos relacionamentos, né? As nossas relações disfuncionais, né? O que seriam essas relações disfuncionais, né? Relações que atualmente elas já não mais funcionam na nossa vida. Então, pode ser relacionamentos amorosos, relações no trabalho, relações com familiares, relações de amizade. E uma das maiores dificuldades quando a gente fala da questão da comida, da relação com a comida, é a ansiedade, né? A ansiedade, querendo ou não, ela é uma característica natural do ser humano. Quando a gente se vê o quê? Diante de uma situação de perigo, quando a gente se vê numa situação de temor ou medo, nosso comportamento qual é? Nosso comportamento é de fuga, nosso comportamento é de esquiva. E existem inúmeras situações do nosso cotidiano que nos causam essa ansiedade, né? Então, como o quê? Como um trabalho novo, como um novo relacionamento, como uma prova, situações que são novas na nossa vida, né? Situações que a gente desconhece. Também existe a questão do anseio, né? Do anseio de se resolver tudo ao mesmo tempo, né? A tecnologia, né? A questão do advindo da internet, né?
que a gente pode resolver tudo ao mesmo tempo num clique de uma tela de um celular ou de um computador, de alguma forma, fez com que a nossa vida se tornasse cada vez mais agitada, né? E querendo ou não, situações que levam a nossa ansiedade, elas acabam causando o quê? Elas acabam levando também o nosso estresse. Então, pessoas que sofrem de distúrbios de ansiedade, elas sentem preocupações, né, medos extremos, em situações do próprio cotidiano, da própria rotina, né? E acabam sentindo alguns tipos de sintomas, né? Então, a gente pode colocar sintomas como o medo constante, dificuldades para dormir, a tensão muscular, dor de cabeça, né? Existe o suor ofegante, pensamentos negativos. Esses pensamentos, eles tendem a ser sempre sobre determinado assunto, irritabilidade, preocupação de forma demasiada com o futuro. E quando a gente se dá conta de toda essa ansiedade, a gente acaba que o quê, né? A gente acaba que descontando tudo na comida. Fazendo com que a gente perca um controle sobre o que estamos comendo e a quantidade que está sendo ingerida em relação a esse alimento que a gente está comendo. Por quê? Porque nunca é o suficiente. A gente come, daqui 5 minutos a sensação ela volta novamente de desconforto, né? E e é isso mesmo, ela volta por quê? Porque a ansiedade, porque comer não reduz a ansiedade. Ela apenas distrai por algum momento. Se você tem uma distração daquilo que você está sentindo, você foca aquilo que você está sentindo em outra coisa, né? E por que nada mais do que focar no alimento, nada mais que focar na comida? Porque a comida, existe algumas substâncias no alimento que ele faz com que a gente ative alguns tipos de hormônio dentro do nosso corpo que faz com que a gente tenha prazer, faz com que a gente tenha um bem-estar, faz com que a gente se sinta melhor, com que a gente se sinta feliz. E quando a gente fala da questão do alimento durante o processo de emagrecimento, acaba que as pessoas, eu até disse isso no início do nosso bate-papo, as pessoas acham que esse sentimento, essa sensação de desagradável, de ansiedade, de tristeza, ela nunca vai passar. Então, já que ela nunca vai passar, eu preciso aplacar aquilo que eu tô sentindo. Mas quem nunca passou por um momento de tristeza? Quem nunca passou por um momento onde o nível de estresse estava muito elevado, onde a ansiedade estava muito elevada e passou? Então, em algum momento ela vai passar. Ninguém morre por estar ansioso. Você consegue tolerar essas sensações ruins, né? Esperar que elas passem de forma naturalmente, porque elas vão passar. Em algum momento, essas sensações que você está tendo, elas vão passar. Só que a partir do momento que você começa a inserir a comida para aplacar ou para distrair o que você está sentindo, você vai acaba fazendo com que você acaba se acostumando, fazendo com que isso se torne um hábito. Quando isso se torna um hábito, é muito mais difícil de quebrar, porque além de ser difícil de quebrar, você já pode estar diante de uma obesidade que hoje é considerada uma doença, né? Não só a obesidade, como outras disfunções relacionadas à questão da comida. Então, é aquela coisa, você não precisa desesperadamente acabar com aquele sentimento ruim. Pois é possível tolerar, desculpa. É possível tolerar esse tipo de sentimento. O que acontece é que, assim, como a gente passa pela vida de forma
desenfreada, a gente quer resolver tudo ao mesmo tempo, a gente quer fazer com que as coisas aconteçam ao mesmo tempo, é a mesma coisa daquilo que a gente sente. Então a gente quer que passe de uma maneira rápida. E muitas vezes, quando a gente não consegue tolerar esse tipo de sentimento, né? Quando a gente não consegue lidar, esses tipos de situações vão ocorrendo de outras vezes e outras vezes, e a gente vai fazendo a ingestão de mais alimentos, né? Quando a gente começa a entender e começa a tolerar esses tipos de emoções, esses tipos de sentimentos, é muito mais fácil em outras situações, quando isso ocorrer, a gente vai saber lidar com elas. Outra coisa também é que, assim, quando a gente pensa em questão de distração, existem muitas outras fontes que são fontes de prazer, né? Que são fontes que nos causam bem-estar, né? Que a gente não precisa refugiar aquilo que a gente está sentindo na comida. A gente pode fazer uma caminhada, a gente pode passar um café, a gente pode ligar para um amigo, a gente pode ler um livro, ouvir uma música, assistir TV, mexer no celular. São situações que a gente pode utilizar como uma forma de auxílio para que a gente possa lidar com aquilo que a gente está sentindo sem se distrair com a comida, que é algo que ao decorrer do tempo se torna disfuncional. Né? E claro que eu sempre prefiro, quando eu oriento os meus pacientes, a procurar coisas que vão fazer bem para o corpo deles, né? Como o quê? Como uma corrida, como uma caminhada, como uma atividade ao ar livre, né? Que de alguma forma você vai estar colocando o seu corpo em movimento e também vai estar auxiliando na questão do emagrecimento. Então, quebrar esse ciclo vicioso em relação à questão da comida não é fácil, né? Exige muito esforço, exige muita disciplina, exige muita dedicação, porque você vai estar criando um hábito novo, né? Você vai estar criando uma nova forma de viver, né? E não é impossível, muito pelo contrário, né? Da mesma forma que você conseguiu inserir um hábito que hoje é desconfortante, desculpa, gente, é desagradável, existe uma questão de desregulação, também é possível inserir um hábito saudável, um hábito bom. E uma das características da questão da ansiedade é que se você tem dificuldade, né, em gerenciar as emoções, em não conseguir lidar com elas e nem reconhecer, é necessário também que você possa tirar um tempo, né, um tempo para que você possa enxergar como foi o seu dia, reconhecer aquilo que você está sentindo diante de determinadas situações, diante de determinados momentos, né? Então, poder tirar um momento para você ao decorrer do dia é muito importante. Ai, Kátia, mas eu não tenho tempo. Eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho casa, né? Eu tenho inúmeras funções e papéis sociais ao longo do meu dia. Eu não consigo tirar esse tempo para mim, né? Tá, se hoje você não tira esse tempo para você, a propensão de você começar a usar o alimento, a usar a comida, usar outras coisas que são disfuncionais ou serão disfuncionais na sua vida futuramente é muito grande. E querendo ou não, sem dizer o que pode causar, né? Que eu já disse até algumas questões aqui, que é a questão do sobrepeso, questão da obesidade, os transtornos alimentares. Fora outros tipos de transtornos, né? Que a partir do momento que você não se olha, você passa a não se ver, você passa a não reconhecer aquilo que você está sentindo, fica muito mais difícil. E você também reconhecer no outro aquilo que o outro está sentindo, né?
e fazer, com certeza, dentro das 10 mil escolhas que você tem ao longo do seu dia, fazer escolhas saudáveis. Não seguir a questão do instinto, né? Da vontade de comer. Ah, surgiu uma vontade de comer isso, né? A partir do momento que você tem uma meta, de alguma forma, é você continuar nesse plano alimentar e dar sequência nesse plano alimentar, né? E aprender também, né, como eu disse, a lidar com essas emoções sem que a comida seja essa saída, né, para regular as emoções que você tem, né, para de alguma forma regular o que é desconfortável em você, porque comer é uma escolha. E a partir do momento que a gente escolhe, a gente está tomando uma decisão. E essa é uma decisão muito importante que pode aplacar em sérias questões prazerosas ou danosas para a nossa vida futuramente. Então, o ato de você poder escolher algo bom, um alimento que seja nutritivo, né, para a sua vida é muito importante. E assim, acho que parar, né, quebrar esse estigma de que as pessoas magras, né, elas são magras porque é por pura sorte ou a genética ajuda. Não, a genética ela pode ser uma forma de auxiliador, com certeza, mas a grande questão também está nas escolhas que essa pessoa fez ao longo da vida dela. Então, não se trata de ser, a pessoa não é magra por uma sorte, ela não é magra apenas pelo fator genético, mas porque houve inúmeras decisões e escolhas que ela fez ao longo do dia, ao longo dos meses, ao longo dos anos, né? E se contar que quando a gente fala de uma pessoa ser magra, a gente está falando também da questão não apenas da alimentação, mas da necessidade da questão do exercício físico, né? Da questão de colocar esse corpo em movimento. Então, assim, talvez o primeiro passo, né, para essa questão do emagrecimento tá na forma como você se relaciona com a comida, né? E trazendo sobre a questão da terapia cognitivo-comportamental, a premissa maior é que os nossos pensamentos, eles influenciam diretamente as nossas emoções, né? Que, por sua vez, influenciam os nossos comportamentos. Então, se os nossos pensamentos influenciam as nossas emoções, as nossas emoções influenciam os nossos comportamentos, né? Que tipo de pensamentos eu estou tendo que está influenciando a minha emoção e assim sucessivamente fazendo com que meu comportamento seja bom ou ruim. E trabalhar, né? Essas mudanças, né? De comportamentos ruins, de comportamentos que não são agradáveis para comportamentos agradáveis, para pensamentos bons, para pensamentos do desejo de querer ter um corpo saudável, de querer, enfim, ser magro também. E mudar a forma de qual é a sua relação com a comida é muito importante. Então, assim, nesse episódio eu falei um pouquinho sobre a questão da ansiedade e o quanto ela afeta a nossa rotina e o quanto ela afeta o nosso dia a dia. Do papo à ação. Então, agora, depois de um belo bate-papo, vamos para a ação. Então, como o tema de hoje é a questão da ansiedade em relação ao comportamento alimentar, então, quando essa ansiedade ela falar mais alto, nada melhor do que você procurar entender o que está acontecendo e se fazer algumas perguntas. Por que eu estou me sentindo ansioso, né? Existem outras emoções que elas surgem com ansiedade, como angústia, tristeza, medo. Por que eu estou me sentindo assim? Né? Qual tipo de emoção é essa? Né?
Que tipo de situação me levou a esse tipo de emoção, a essa ansiedade? E tudo bem você sentir isso, não tem problema. A grande questão não está no ato de sentir essa emoção, mas sim na capacidade de tolerá-la. Então, é o momento de você colocar em prática, de você, de alguma forma, tentar tolerá-la e esperar que essa emoção, que essa ansiedade, ela passe. Porque em algum momento ela vai passar do seu dia. E descontar na comida não é um melhor momento, não é a melhor forma. Então, procurar se distrair. Como eu já disse no podcast, alguns tipos de distração, mas eu vou salientar aqui. Então, em vez de comer, se distrair com algumas formas, como tomar um banho, fazer uma caminhada, passar um cafezinho, ligar para alguma amiga, fazer algum outro tipo de atividade física, sem ser caminhada, ler um livro, ouvir uma música. Cada um tem uma forma diferente de distração. Então, colocar essa distração como um hábito também pode fazer com que você passe a não mais comer devido à ansiedade, e sim realizar outros tipos de atividade. Outra coisa também é um exercício bem rápido, é aceitar. Aceitar que nem todas as vontades impulsivas por comida te farão feliz. É só por um breve tempo, depois desse tempo ele passa. Então, estipula 3 minutinhos do momento que isso está ocorrendo, né? Não dura mais que isso, não dura mais que 3 minutos, né? Uma outra forma também de distração, tomar um copo de água, isso auxilia. Trabalhar a suficiência. É o suficiente a quantidade de comida que eu estou ingerindo? Quando a gente trabalha com a suficiência, a gente para analisar. Se a gente não para analisar o que a gente está comendo, como que a gente vai parar para analisar o que a gente está sentindo ao decorrer do dia? E quando a gente fala de suficiência, não apenas ao ato de comer, mas a suficiência de o quanto, a quantidade de tarefas, o quanto eu fui eficiente no dia também. Isso também me causa ansiedade. Então, é o suficiente eu realizar essa tarefa para o dia de hoje? Se eu achar que o meu dia foi cheio, eu quero colocar mais e mais e mais coisas na minha agenda, será que eu vou conseguir me sentir satisfeita ao final do dia? Provavelmente não. Então, é suficiente para o dia de hoje. Coloque apenas o que você pode fazer, não tudo que você quer fazer ao decorrer da semana ou ao longo do mês. Aprender a lidar com desconforto sem se refugiar na comida. Por isso é importante parar para entender que o que você sente em situações e emoções negativas para assim tentar resolver. Porque se a gente não para, se a gente não analisa, se a gente não aprende cada vez mais como uma forma de suporte ou porque a gente se habituou a isso, a gente vai ter sempre a comida como uma forma de distração daquilo que a gente está sentindo. E o problema, ele não é resolvido. A gente só tampa com a peneira, né? Como diz o ditado. Então, parar para entender o que você sente e quais são os tipos de emoções que você sente, né? Quais são, principalmente, as emoções negativas. E se no momento não tem como serem resolvidas, aprender a aceitar o sofrimento existente. Aprender a aceitar aquilo que está acontecendo. Então, 4 palavras. Aceitar que as vontades em relação à comida são impulsivas e elas irão passar em breve. Suficiente. O que é suficiente? Tanto relacionado
a questão da comida e suficiente em relação ao meu dia, em relação às tarefas que eu tenho que realizar ao longo do meu dia. Aprender que é necessário a gente lidar com o desconforto. Existem inúmeros desconfortos relacionados ao nosso dia e a gente tem que aprender a lidar com ele e se refugiar na comida. Se refugiar na comida não irá resolvê-los e parar para entender as situações e as emoções negativas que estão acerca do meu dia, que estão acerca de mim. Então não se esqueçam, essas 4 palavrinhas, mais os questionamentos em relação à questão de quais emoções eu senti ao longo do meu dia, o porquê eu senti, né? Quais situações me levaram a sentir. E se de fato eu estou com fome mesmo, eu estou com fome ou será que não estou buscando algo para me distrair? Sendo que existem inúmeras outras distrações ao longo do meu dia que eu posso procurar e que não irá me fazer mal, né? Não irá fazer com que eu possa engordar, com que eu possa sair do meu plano alimentar. Então, esse é o podcast do Papo em Ação sobre comportamento alimentar, com o episódio de ansiedade. Então, até o próximo episódio com um outro exercício, com um outro bate-papo. Até mais!